Olha ele aí, transmitir ao vivo com o Ricardo Ventura. Aguardando o Ricardo Ventura. Eu acho maravilhoso essa coisa brasileira, sabe? De vir de vários lugares. Alô, Ricardo. Nossa, que barbão. Virei hominho, eu virei hominho, eu decidi virar hominho. Eu falei, vou deixar a barba crescer. Aí eu falei assim, agora eu quero ficar com cara de sério, chega de bagunça. Agora eu sou um homem sério, Leda Nagli. É? E você acha que a barba fez essa diferença toda? Pelo menos minha mulher falou pra mim, falou assim, nossa, você tá com uma cara mais de homem. Aí eu já fiquei feliz. Se ela gostou, é o que interessa para você, né? Vamos combinar, né? Não é isso? Sabe o que eu achei, Leda? Eu achei assim, ó. Antes da barba, eu tava com cara de moleque velho. Então você vai ficando velho e não quer largar as suas referências de moleque de jovem. Então eu tava um jovem velho. Agora eu sou um velho jovem. Então inverteu. Então agora eu tô um velho, só que um velho que ainda tá garotão, entendeu? Então é melhor você ser um velho jovem do que um jovem velho. Isso, muito bem, muito bem. Vamos Deixa lá, eu dar boa Ricardo noite pra Ventura. galera. Fala, galera, aqui é Ricardo Ventura. Deixa eu dar boa noite aqui para todo mundo. Não dei boa noite para vocês. Leda, boa noite. Galera que está nos vendo de todas as partes do Brasil e do mundo, boa noite. E Leda, estou em suas mãos. Você vai perguntar tudo que você quiser. E como diz a minha camiseta, não minto para ninguém. Vamos lá. Eu vou perguntar exatamente isso. Quem está mentindo? Porque o Moro pediu demissão e falou umas coisas. O Bolsonaro refutou. A Carla Zambelli apresentou a documentação dela. A coisa está... Eu acabei de vir para cá, para me sentar aqui para chamar você para a live, e vi que a Joyce Hasselman estava ali descendo o pau geral. Assim. Então, todo mundo está muito, muito violento, né? Muito envolvido, todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo tem provas de tudo. Né? Eu queria saber o seguinte, quem está falando a verdade? Então vamos lá. É possível detectar isso com a técnica que você tem? Isso é possível? Com que margem de erro? É possível você detectar incongruências. Como é que eu comecei a estudar isso? Eu comecei a estudar isso lá para o ano 2000, quando eu comecei a estudar programação neurolinguística, hipnose, o transe, a regressão. Então você precisava identificar, olha que loucura isso, Leda, quando a pessoa estava em transe, se ela estava sendo congruente ou não com as suas próprias lembranças. Então, quando você põe uma pessoa em transe, ela vai estar muitas vezes com o olhinho fechado ali, e você está conversando direto com o inconsciente dela. E aí você vai fazendo a terapia com a pessoa em transe, e aí com as MCRIs, ou seja, são movimentos corporais com referenciais internos de emoção, você percebe, então, o rubor da pele, o movimento dos olhos, que é o REM, às vezes até o crispar ali dos pelos, se a pessoa se abre, se ela se fecha, para onde ela se vira, isso em transe, que é muito mais difícil. Os peneleiros, quer dizer, o pessoal que gosta de programação linguística, deve estar adorando esse papo. E aí foi quando eu escrevi esse livro aqui, o Crenças. Então, eu já faço isso, não é de agora. Esse livro eu lancei ele em 2009, ou seja, eu já fazia isso há pelo menos 10 anos quando eu editei esse livro aqui. Agora, quando você joga isso para o mundo, por exemplo, corporativo, quando você lança isso para uma conversa de negociação, para o mundo pessoal, você vai falar com a pessoa no seu dia a dia, né? A pessoa não vai estar em transe. Então é a segunda parte aqui, que é o meu segundo livro, que é o PNL, aqui, Comunicar, Vender e Negociar com PNL. Ou seja, isso já está comigo há pelo menos 20 anos. Então, primeiro, eu não comecei fazendo isso agora, não comecei fazendo na internet. Muita gente acha que eu nasci no YouTube. Como Leda Nagli, eu sou quase um senhor, certo? Então, nós nascemos antes da internet. Tem gente que acha que a gente nasceu no YouTube, né, Leda? Não, a gente nasceu antes. A gente já fazia essas coisas antes. Então, existe um respaldo. Por que Leda é tão boa fazendo as entrevistas dela lá no YouTube? Porque ela já fazia isso há 40 anos. Então, essa técnica a gente utiliza não só para descobrir verdade ou mentira, mas para descobrir a congruência. Estou sendo congruente ou não com aquilo que eu estou dizendo?
E aí você consegue descobrir relacionamentos abusivos, você consegue descobrir numa roda de negócios quem está sendo mais correto ou não, quem está segurando uma informação, quem chegou no preço final ou não, se minha filha está sofrendo bullying ou não, se o meu vovozinho está sofrendo os maus tratos, porque o vovozinho quase não fala se ele está sofrendo os maus tratos, porque ele sente como ele é um peso, né? As pessoas tratam os velhinhos às vezes com peso, e aí o filho vai lá visitar o velhinho lá com um favor, e às vezes você fala, pai, tá tudo bem? Ele fala, não, tá tudo bem, e na realidade o corpo dele está dizendo, não, não está tudo bem, eu estou sendo maltratado. Dito isso, o que eu vi nessa análise? É possível você detectar uma mentira, tipo assim, 100%, falo assim, não, esse cara está mentindo e tal. Não, eu não posso falar isso. Em nenhuma parte do mundo, um analista de linguagem não verbal pode ser levado como prova. Não pode. No Brasil, inclusive, o polígrafo, sabe o polígrafo que você põe lá no dedinho e fala assim, e você fica querendo... Aquilo não é considerado como prova. Por quê? Ah, não? Não é considerado como prova. Por quê? Porque existem muitas variações. Por isso que você não pode fazer uma análise estanque. Você não pode chegar e olhar fechar um frame e falar só das microexpressões. Porque eu posso estar com uma pressão, pode estar tendo algo que aconteceu antes daquela situação. Então você, além das expressões, por exemplo, o do Bolsonaro, vamos entrar no Bolsonaro, ele teve poucas expressões incongruentes. Olha que interessante isso. Isso quer dizer que ele estava... Qual que é o significado exato da palavra incongruente? Tá. Congruência é quando duas coisas congruem para o mesmo lugar. Então, congruência. Converge. Isso. Ou seja, o que eu estou dizendo congrui com o que o meu corpo está dizendo. Tá. Incongruente. O que eu estou dizendo não congrui com o que meu corpo está dizendo. É incongruente, é incompatível. Tá. Você entendeu? O Bolsonaro... O corpo ele te trai, né? O corpo exatamente. Trai Mas demais. Demais, Leda, demais. O gesto, o olhar, tudo. Isso. E outra, não são só as microexpressões. O próprio movimento do corpo, aquela hora que o Bolsonaro, o Moro joga a papelada para frente, então você vê que ele se afasta do objeto, ele se afasta da planilha dele, ele se recua e aí ele começa a falar. Então você tem que pegar vários sinais. Não é só microexpressão, não é só, fechou aqui, botou a mão no nariz, coçou a orelha. Isso são indícios que a pessoa está incomodada ou incongruente, por isso que você tem que levar em consideração se é político, se não é político, se é um orador, se a pessoa costuma falar em público ou não, qual que é a pressão que ela estava exercendo ali. Por exemplo, isso que eu fiz, ó. Oradores, normalmente, eles fazem isso. Eles molham o lábio para lubrificar. É uma mania. O Feliciano, por exemplo, ele faz isso a cada 15, 20 segundos. Eu cronometrei. Porque toda hora ele... Marcos Feliciano? Marcos Feliciano. Ele faz isso a cada 15, 20 segundos. Ricardo, como é que você sabe isso? Porque eu fiquei vendo uns 4, 5 vídeos dele. Para eu fazer o vídeo do Moro, eu assisti 5 vídeos dele. Não só esse. Eu assisti outros vídeos dele para que eu percebesse qual que era o padrão dele. Como é que ele se portava, de repente, no momento relax. Por exemplo, onde ele estava no momento relax? No Pânico, por exemplo. Sabe o Pânico na TV? Ele está se divertindo, falando com o Surita, falando com a galera ali, com o humorista. Ele está tranquilão. Então, ali foi um dos pontos muito legais para eu perceber como é Moro funcionando sem pressão. Sacaram como é importante você ver outras coisas? Então, o que acontece ali? Você pode categoricamente dizer, está mentindo ou não? Não, isso seria... seria um pecado que eu ia cometer. Isso não pode fazer. Mas você consegue juntar isso como indícios. Eu já ajudei muitas pessoas, Leda, muitas pessoas, inclusive muitas pessoas às vezes mandam direct e tudo mais, de abuso de criança, de abuso de velhinho, a filha contando que foi estuprada pelo padrasto ou não. E aí, é uma loucura. Acontece de tudo. Você não tem ideia a quantidade de coisas que acontecem. Muito duro isso. Muito duro mesmo. Mas seria possível, por exemplo, para coisas boas e para... Por exemplo, eu vou fechar um negócio com um parceiro. Eu vou ser sócia de uma pessoa. Vamos lançar um produto juntos, hipoteticamente. Aí eu mostro para você um vídeo dessa pessoa, vários vídeos dessa pessoa, para você consigo saber se ela está sincera ou não comigo. Sim, dá para perceber. É possível isso? Dá. Eu não estou lançando nenhum produto, não, mas estou só
Especulando abstraindo, mesmo. abstraindo. É possível? Muito possível, É muito possível, muito possível. Como Porque eu disse... tem gente que a gente olha na cara da pessoa e a gente vê uma falsidade, né? A gente não acredita muito. Fala, essa pessoa... Sei lá, o anjo de guarda não combina. Não tem uma coisa meio assim? O anjo de guarda não combina. Olha que legal, Leda, olha que legal. Mas aí tem esse lado mais técnico seu, né? Isso aí é por intuição. Então, o que acontece? A teoria, ela tem que sair da vida real. A teoria tem que sair da vida real. O ao contrário não existe. Então eu não posso catar o livrinho, eu não posso catar a teoria, eu não posso catar o que tá e transformar aquilo como uma regra e jogar na vida real. Toda a teoria tem que sair da vida real, daquilo que acontece normalmente. Assim é na química, na física, na biologia. Ou seja, não é o estudo da biologia que cria a vida. Não é estudar a física que vai fazer a atração, né? Existir. Não! Isso aqui a gente pega da vida real. Então o que acontece? Isso que você disse, que o santo não bate, essa pessoa me traz algum... Isso são resquícios... Ah, meu Deus, travou. De boa, Leda. Destrava, por favor. É que são muitas, passou de 1000 pessoas aqui, ó. Tá 1000 e não sei quantas pessoas aqui. Eu tô ouvindo... 1110. Então, olha que loucura isso. Isso são resquícios, isso está no nosso DNA. Lá os homens da caverna, aqueles que tinham a competência, aqueles que sabiam entender se quem estava vindo era amigo ou inimigo, se aquele que estava vindo eu podia compartilhar a minha flecha por um pedaço de peixe, se eu podia compartilhar a minha caverninha, esses caras que tinham essa leitura, eles sobreviveram. Por quê? Porque eles conseguiram identificar inimigos e amigos. Então, essa questão da gente bater o olho, identificar, essa pessoa me parece ser uma pessoa legal, essa daqui não. Tem gente que com 5 minutos de conversa, você fala, que gente boa, que pessoa bacana. O que é isso? Isso a gente chama de rapport, é uma empatia, é uma leitura que a gente faz do outro, é um scanner que a gente faz do outro de forma inconsciente, dizendo, esse é parecido comigo. E quando a gente percebe que o outro é muito parecido com a gente abre a guarda, a gente mostra a nossa caverninha, a gente troca informação, a gente faz network. A mesma coisa que os homens da caverna faziam lá atrás, a gente faz também. E nós somos descendentes desses caras que tinham essa capacidade. Porque aquele que não tinha capacidade de leitura, de observar quem era amigo ou inimigo, morreram no meio do caminho. Porque os caras apareciam, aí o outro, metia uma flechada e levava a mulher dele embora. Ou seja, essa seleção natural. A gente nós somos, né, os descendentes dessas pessoas. Voltando àquela análise. O que eu percebi do Moro? Vamos lá, olha que legal. Análise não verbal, mais uma vez, não é só linguagem, microexpressões, não é só isso. O que eu percebi do Moro? Eu percebi, primeiro, uma narrativa muito bem construída. Posso dar um furo para você? Pena que, assim, talvez as pessoas vão acreditar ou não. Eu comentei com a minha esposa, quando o Sérgio Moro, ele abriu o Instagram dele, quando ele abriu o Instagram, faz uns 2 meses que ele abriu o Instagram dele, na quarta publicação eu disse para minha esposa, não é ele que está publicando, muito provavelmente é a esposa dele, porque o jeito de escrever é muito parecido, e você sabe disso, Leda. Quando você pega pessoas que escrevem, você sabe, isso foi esse redator que escreveu, isso não foi. Esse foi esse escritor, esse não. Aqui tem ghost, aqui tem pessoas escrevendo, você sabe. E aí eu percebi que não era ele e falei para minha esposa, ele virou político e agora vai começar uma disputa com o presidente. Há 2 meses atrás eu falei isso para minha esposa. Por quê? Porque você percebeu ele fazendo recorte de jornal, as coisas que aconteceram de bom, onde ele estava botando a mão. Ou seja, ele parou de ser um juiz, parou de ser um ministro e se tornou um político. Nada de mal. Eu posso me tornar um político, eu posso querer me candidatar a presidente, não tem problema nenhum. Mas será que isso foi combinado lá atrás também? Será que eu honrei que eu ia ser um ministro e não um político? Será que eu também não quebrei a minha promessa de ser um cara que ia tomar conta somente das funções de ministro? Para se pensar. E aí, quando eu vi aquela narrativa, eu percebi claramente, e eu dou aula disso, inclusive, eu dou aula de como você construir uma narrativa, um storytelling. Até esse, inclusive, é o meu 3º livro, né? Como manipular e persuadir milhares de pessoas, com Leda Nagli gatíssima aqui atrás, ó. Leda Nagli muito gata aqui atrás. Eu percebi ali, primeiro,
uma abertura fragilizada. Se todo mundo olhar, ele está com aquela olhinho do gato do Shrek, sabe? Que é assim. Abertura fragilizada. Isso é fantástico para você pegar o apoio da maioria das pessoas. Por quê? Nós gostamos dos mais fracos. Nós torcemos para os mais fracos. Se eu falar para você, Leda, imagina um jogo de futebol entre Real Madrid da Espanha e Zimbábue. Para quem que você vai torcer? Para o Real Madrid eu vou torcer, porque eu acho o futebol deles muito bom. Muitas pessoas vão torcer para o Eu Zimbábue. adoro futebol, eu sou suspeita. Mas eu acho que muita gente, a grande maioria, vai torcer pelo Zimbábue porque fica são mais fraquinhos, tal, é isso aí. Então, quando você abre uma narrativa pedindo perdão, você já começa a abrir o coração das pessoas. Tanto é que primeiro vem... Olha que impressionante isso. Ele vem com a cara de choro, aí depois vem com um lema, que é... Como é que é? Depois eu até falei para minha esposa, eu falei até pro pessoal aqui, eu falei assim, cara, no próprio vídeo eu disse que ele... faça a coisa certa. Faça a coisa certa. Antes dele começar a jogar como é que fala? Você vê, eu assisti isso, eu gravei no meu celular, porque eu falei, depois eu quero rever, e não percebi nada disso. Então, veja agora que ele começa assim, ó, olhando de baixo para cima, pedindo submissão, com o olhinho do Shrek. Ele tá suando aqui, ó. Ele tá assim, ó. Aqui, tá suando aqui também. Aí depois o que acontece? Ele vem falar do faça a coisa certa. Aqui na Polícia Federal, nós lançamos o lema, faça a coisa certa, custe o que custar. Aí eu falei, pronto, isso chama pré-persuasão. O que é pré-persuasão? Eu arrumo o meu cenário, eu arrumo a minha plateia para algo que eu vou concluir lá na frente. Quem faz muito bem isso? A Rede Globo faz muito bem isso para vender as novelas. Pode perceber, quando foi falar, por exemplo, lá do Salve Jorge, lembra do Salve Jorge, na Capadócia? Claro. O que aconteceu 3 meses antes? O Chapelin falando, vamos ver agora os montes da Capadócia. Vamos ver como o balão voa lá nas casas. Aí daqui a pouco vem uma matéria. Você sabia que em Marrocos as pessoas tingem os seus tecidos? Aí você vai ambientalizando a sua audiência para começar a gostar de ouvir sobre Capadócia, norte da África, a história de São Jorge. Aí daqui a pouco, pum, vem a novela. É o preparando o terreno, né? Exatamente! Fez isso com o Caminho das Índias. A Globo faz isso muito bem. Ela constrói uma narrativa de pré-persuasão muito antes da coisa acontecer. E aí, na narrativa dele, foi extremamente calculada. Tanto foi que ele foi seguindo os bullet points. Ele foi seguindo os marcadores para não se perder. Depois disso, ele o que vem? de vez em quando para o papel mesmo. Não, total. Ele foi toda seguindo os bullet points. Papel, que é normal. Aí, vamos lá. Vamos recapitular. Primeiro, carinha de choro. Segundo, o lema que agora ele está lançando, né? Que faça a coisa certa. Faça a coisa certa. Depois, os feitos. Aí ele mostrou todos os feitos que ele fez bom. Aí depois, acusação. E depois, termino com as acusações? Não, termino com o meu currículo. Ou seja, estou desempregado, sou pobre, não sei o que fazer e ainda posso ajudar o Brasil com a Covid. Cara, perfeita a narrativa. Ou seja, você fala, cara, esse cara é Deus. E a gente, teve gente que... quando eu vi aquilo, eu bati palma no final. Eu queria dar um beijo nele. Porque quando você vê sem o olhar crítico, você fala, meu Deus, cara, eu quero dar um beijo nesse cara. Eu quero contratar ele, eu quero fazer vaquinha. Eu quero dar um dinheiro para ele porque ele está desempregado. Agora, quando você para e friamente... Cara, eu sou apaixonado pelo Moro. Eu acho que esse cara entrou nos anais da história do Brasil. Se não fosse ele, nós nunca saberíamos, ou melhor, a gente sempre soube que existia muito político bandido, a gente sabia que existia muito dono de partido bandido, a gente sabia que existia corrupção, a gente sabia que existia o toma lá da cá, mas a gente nunca teve isso comprovado pela justiça. E ele foi o primeiro que conseguiu prender presidentes da República, senadores, como é que chama lá? Grandes empresários. Grandes empresários. Cara, o cara da Odebrecht, ele mesmo não acreditava que ia ser preso. O trabalho do Moro é incrível. Incrível. Só que, o que aconteceu? Eu acho que no momento que virou a chave dele, agora eu sou um político e quero fazer política, eu acho que ele... Aí é uma questão vamos primeiro do analista. Analisei a narrativa dele e quando ele fala que insistentemente o Bolsonaro
tentava intervir nas decisões, ali eu vi ele muito olhando para o lúdico. Ou seja, ele precisou criar aquela narrativa, porque não era uma narrativa de memória. Ele não buscava essa narrativa de memória. Ele buscava essa narrativa no lúdico. E isso qualquer pessoa pode fazer. Se eu perguntar para a galera, para essas 1.000 e tantas pessoas que estão assistindo a gente, você lembra como estava decorada a sua cerimônia de casamento? Você lembra lá nos idos, como é que estava a igreja? Como é que estava decorada? Né? Qual foi a última roupa que você viu da Zoe? Você lembra como a Zoe estava vestida, Leda? Pronto, olha lá, eu mexi os olhinhos. Olha lá, você foi buscar, você mexeu os olhinhos, as pessoas viram. É quase impossível. Busquei na minha memória, eu vi hoje com um vestidinho, uma graça. Isso, você entendeu? Agora, se eu falar para você, como é que vai ser a Zoe daqui a 20 anos? Você imagina como é que vai ser o rostinho da Zoe daqui a 20 anos? Imagina isso. Pronto, ela mudou o olhar. As pessoas acabaram de ver. Tem gente que fala que isso não é científico. Você olhou para o outro lado. Coisas que você tinha lembrado, você olhou para um lado. Coisas que você nunca viu. O passado está aqui, o futuro está aí. Isso! Exatamente isso. Você fez isso agora, Leda. Agora. Para todo mundo ver. Eu não tenho nenhuma vocação para grandes sacadas. Você entendeu? Ou seja, a gente acabou de fazer o teste agora e todo mundo viu. Você buscou o seu psicogeográfico. A gente chama de psicogeográfico. O seu psicogeográfico está em lugares diferentes. A gente coloca o passado, às vezes, para trás, o futuro para frente, ou para a esquerda, ou para a direita. Aí você aponta, lá atrás eu fazia isso, agora a gente vai fazer isso. E vai ter que ser um passo a passo. A gente faz isso de forma automática e inconsciente. E o que ele fez ali? Naquele momento foi para o lúdico. Naquele momento ele não lembrou, ele criou. Por sua vez, agora analisando o Bolsonaro tinha um papel de 3 páginas para ler em 3 minutos. Esse era o combinado. Ele tinha falou 40. Ele falou 40. Ele falou 40 de forma improvisada. Quando você fala de forma improvisada, o risco é muito maior, mas muito maior de você escorregar. Por quê? Porque o seu inconsciente, a sua psique, ela não mente. Ela é irracional. Ela não consegue criar alguma coisa. Exatamente. Né? Aí a parte racional, ela mente. A parte racional, ela cria, ela é lúdica, ela cria. Agora, a mente não. Se você falar, como você está bem aí, o cara na UTI, o seu semblante, de repente, vai fazer um ar de tristeza, vai fazer um ar de compaixão, vai fazer, porque por mais que a gente diga, olha, gostei da sua roupa, de repente vem um nojinho aqui, assim, nossa, horrível. Ou seja, o inconsciente, ele é incontrolável. Você não já viu gente assim, Leda? A pessoa fala assim, nossa, que bom! Eu sou bandeira. Às vezes a pessoa vem para você e fala assim... eu boto óculos escuros para disfarçar. Eu não gosto dos óculos escuros. Mas, às vezes, olhar dá uma bandeira danada. Mas o Bolsonaro deu bandeira. O que ele falou 40 minutos. Porque no final ele falou de improviso. E no final ele leu as 3 páginas. Ele acabou lendo as 3 páginas. Exatamente. Quando ele falou de improviso... Ele estava sendo sincero ou não? Então, porque vamos lá. Ele misturou tudo. Ele falou da piscina, do cartão de crédito. Falou. Ele falou do filho. Falou que o filho era pegador. Olha aquilo. Meu filho pegou metade do condomínio ali, pô. Ele fala loucuras. Né? Ele é assim, ele fala essas coisas. Então, o que acontece? Falaram com o Jefferson, lá Como é o primeiro o nome do Jefferson? Aquele que entregou. Roberto Jefferson. Eu entrevistei ele, fiz uma live com ele ontem. Ontem não foi domingo. Então, no Pingo nos Is... Fiz uma live enorme com ele ontem. Não, você é fantástica, Leda. Tipo assim, todos os figurões estão... Eu estou honrado de estar no meio de... Com isso. Eu só tenho uma virtude, que eu deixo as pessoas falarem. Esse é o meu barato, entendeu? E muito bem. E aí, o que acontece? Roberto Jefferson... acho que foi o Navarro, o Silvio Navarro perguntou para o Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, o que o Bolsonaro fez errado até hoje? O que você acha que você poderia consertar? Eu perguntei isso para ele também ontem. Você perguntou? Os 3 erros e os 3 acertos. Ele falou o seguinte, um dos principais problemas do Bolsonaro, sabe qual que é? A comunicação, a retórica. Ele não sabe se comunicar. Ele é sarcástico. Ele é sarcástico. Ele é sarcástico. Ele bate. Não é bom, não é bom. Eu acho o Bolsonaro super atrapalhado para falar. Muito atrapalhado, mas muito. Atrapalhado. Eu identifiquei. Mas acho, independente de entender
Não sei interpretar porque que ele é atrapalhado, mas sei que ele é atrapalhado. O Moro fala com pausas, né? Ele fala pausado. Ele tem uma paciência de Jó, o Moro, né? Porque lembra dele na Câmara, no Senado, as pessoas dizendo barbaridades para ele, e ele parecia ter tomado um chá de não sei o quê. Eu até queria aquele chá para ficar calmo, assim. Olha, o problema é que esse chá pode viciar, entendeu? O problema é que esse chá pode... Porque é um chá que o cara relaxa, que ele fica assim, né, tia? E a mão não, assim, mas ele fica lá encarando aquela tortura. Não, imagina, mas o que esse homem já ouviu. Na fala dele, ele estava muito abatido ou constrangido. Não sei se ele estava triste, se ele estava assustado. Porque imagina, ele... pensado, se não era caso pensado. É isso que eu quero saber. Você acha Exatamente. que o Bolsonaro foi mais... Quem foi mais sincero, assim, a priori, a grosso modo? O pessoal está perguntando o que tem aqui na minha garrafa. É água. É um dos meus refrões. Beba água, beba muita água. É água com limão isso aqui. O pessoal está falando, o que tem aí? É água com limão. Deixa eu dar um gole aqui. Então, o Moro, ele é um cara que, imagina, um cara que ouvia muitos ali advogados, promotores, metendo mão na cara dele. O seu juiz, você está sendo, vênia, seu juiz, eu quero vênia. E aí ele já, tipo assim, isso não abala ele. Isso não abala ele. Agora vamos falar do Bolsonaro naquela parte do improviso. O que ele diz ali? Ele fala algumas coisas ali extremamente graves, né? O tal do toma lá da cá, de ser o ministro. Eu até falei no meu vídeo, eu tenho uma teoria para isso. Por quê? Nessa parte que houve um toma lá da cá, tipo assim, me ofertaram para ser ministro, não me ofertaram para ser ministro, ali os dois foram congruentes. Mas, Ricardo Ventura, como é que pode duas pessoas falar sobre o mesmo assunto e as duas serem congruentes? Primeiro mito, não é em toda narrativa, não é em toda expressão linguística que você vai dar bandeira de mentira ou não, ou de incongruência ou não. Para mim, quem foi mais congruente entre os dois, aí agora as torcidas vão falar assim, você é bolsominion, ou você é esquerdista. Mas vocês vão falar de todo jeito, já estão falando aqui o tempo todo. Não, por quê? Não tem Porque jeito, assim, né? se você se você falar algo que aquelas pessoas estão a fim de ouvir, aí você está correto. Se você falar algo que as pessoas não estão a fim de ouvir, você está incorreto. Um exercício de abstração que eu falo, que é muito legal, que eu acho que é o seguinte, eu poderia até fechar essa entrevista, né? Você não foi uma entrevista, isso é uma convocação, né? Ler da Nagped é uma convocação, a gente vem. Eu posso dizer o seguinte, nós temos que aprender a não ter torcida, mas nós temos que ter o hábito de seguir ou não ideias. Compactue com ideias, não com pessoas. Pessoas falham, ideias, ética, moral, um caminho a seguir, esse não falha. Então, se você é uma pessoa conservadora, siga os parâmetros das pessoas que falam do conservadorismo. Se você é uma pessoa que você é progressista, então siga ideias progressistas. Agora, não seja fã de pessoas, não seja torcida de pessoas, porque pessoas erram, pessoas falham, agora as ideias não. Então é muito importante, tem gente que fala assim, nossa, fulano virou a casaca. Como assim virou a casaca? Porque ele gostava como é que chama? A Carla Zambelli, agora não gosta mais. Gente, a questão não é a pessoa, mas as ideias que essa pessoa está exprimindo. Então é muito importante você parar com essa torcida e ver se aquela pessoa está sendo congruente com as ideias dela e compactua com as suas ideias. Então para de torcida, para de brigar com os eleitores, brigue com os candidatos. Eu sempre falo isso. Gente, não adianta vocês brigar comigo. Brigue com quem você votou. Eu sei todas as pessoas que eu votei, eu sigo todas as pessoas que eu votei no Twitter e no Instagram, e eu cobro dessas pessoas. Eu não fico brigando com outros eleitores. Eu vou brigar com quem me decepcionou. Eu vou aplaudir quem está fazendo o que eu espero que faça. E a gente não pode parar. Leda, eu vivi para ver isso. Eu acreditava que nunca isso ia acontecer. Eu sempre vi brasileiro discutindo novela e futebol. Depois era novela, futebol e BBB. A gente só via isso. As pessoas só saíam na rua para torcer pelo Brasil, né? O Brasil lá de futebol. Hoje as pessoas saem para buscar os seus direitos. Eu acho isso fantástico. Isso é democracia.
Agora, o Bolsonaro, na narrativa dele, eu achei ele extremamente congruente. Congruente com o que ele acredita, congruente com o que ele pensa e congruente com os atos dele. Se você discorda do Bolsonaro, são outros 500. Agora, quando ele mexe no nariz e fala assim, eu nunca quis proteger ninguém lá da minha família, eu não acredito. Eu não acredito. Tanto é que eu disse isso e mesmo assim as pessoas, não, você protegeu o Bolsonaro, você só falou coisas boas do Bolsonaro. Você fez o vídeo dos dois no seu canal, não fez? Eu fiz o vídeo dos dois, está inclusive no meu canal e está inclusive agora no meu Instagram. Se alguém quiser ver, é só ir lá no Instagram e ver. Os dois estão lá, fiz dos dois. Agora, agora tem um ponto que é muito interessante, que as pessoas não perceberam isso. Quando ele diz que o Moro exigiu a troca do ministro para ele ir para o Supremo, e o Moro disse que não, que foi ofertado para ele isso, foi feito uma barganha, o engraçado é que os dois não dizem que eles fizeram isso entre eles. Pode perceber, a linguística deles não é essa. Por isso que eu nem analisei isso. Não houve um ataque frontal. Ele disse que houve essa questão, e esse aqui houve que diz essa questão. O que eu achei que teve aqui no meio? Um corretor. Como é que é isso, Ricardo, um corretor? Quando você vai comprar e vender uma casa, existe um corretor no meio. Então, Leda Nagli está vendendo a casa. Mas não foi o papel da Carla Zambelli? Eu acho que foi isso que aconteceu. Na CNN, quando ela mostrou no sábado de manhã os prints da conversa dela, os prints não, o telefone dela, toda a conversa, o Moro printou a conversa. E é o momento em que a Carla Zambelli mostra, e eu vi isso, não estou defendendo nem o Moro nem o Bolsonaro. Sim. Mas a Carla mostrou e eu vi, não sou cega. Estava lá, ele fotografou, ele printou antes do Bolsonaro ler, antes dela ler, antes da outra pessoa ler, entendeu? Então ele já estava de caso pensado nesse caso. E olha que interessante, vamos lá. Quando você tem um corretor no meio, quando você tem um negociador no meio, olha que interessante. Leda Nagli está vendendo uma casa, Ricardo Ventura vai comprar a casa de Leda Nagli. Normalmente, a gente não se interage. A gente se interage pelo um corretor. O que o corretor faz? Ele vem para mim e fala assim, olha, a Leda disse que se você aumentar a proposta e der o seu carro, ela vende. Será que isso é verdade ou mentira? Eu não sei. Agora, quando o corretor chega para você e fala assim, olha, o Ricardo aceitou dar o valor que você quer, só que você vai ter que tampar aquela piscina lá. Aí ele fecha. Ou seja, existe uma verdade para a Leda, existe uma verdade para o Ricardo, para que os dois cheguem no ponto em comum. Eu tenho certeza absoluta que Leda falou isso para mim, porque foi o corretor que falou para mim. E ao mesmo tempo, Leda fala, não, a conversa não foi essa, ele falou da piscina. Eu não sabia disso. Quando eu fiz as análises, eu não sabia desses prints da Carla Zambelli, isso apareceu no dia seguinte. E eu já tinha feito as análises, eu já tinha feito. E aí, quando eu percebi essa disfunção, quando duas pessoas têm razão, eu falo, existe um ponto de foco diferente. Eu posso mostrar isso aqui agora. Olha que interessante, vou ver se eu consigo fazer. Se eu mostrar isso aqui, ó, que forma é essa? Isso aqui é o quê? Um quadrado? É um círculo? O que é? Não, é um círculo. É um círculo, eu é estou isso? vendo um círculo. Você está vendo um círculo, só quem estiver do meu lado... vou perguntar para a galera que está em casa. Isso é um círculo, não é isso? Isso é um círculo. Só quem estiver do meu lado está vendo um cilindro. Ou seja, o mesmo objeto com focos diferentes, eu posso estar vendo um cilindro e eu vou estar vendo um círculo. Ou seja, os dois naquele momento, para mim, tinham razão. Eu acho que alguém disse para o Bolsonaro, ele só vai aceitar se chegar no Supremo. O Moro acreditou no quê? Cara, estão te oferecendo o Supremo para você aceitar o Ramagem. Ou seja, a mesma história, tinham versões diferentes, porque o intermediador fez acreditar que as duas pontas tinham razão. Sacou isso? Então, depois que eu soube que a Carla Zambelli foi a intermediadora, ficou claro. Ficou muito claro isso. Só que a grande questão foi essa, né? Essa situação de o Bolsonaro quis intervir nas investigações assim. Tem prova disso? Existe alguma coisa disso? Isso não compete a mim, compete à justiça. Mas na narrativa dos dois, eu percebi mais congruência do Bolsonaro do que do Moro. E lembrando todos esses agravantes que eu já disse em relação a você construir uma baita narrativa
para você sair como um político. Ele deixou de ser um ministro para entrar na vida política. Foi isso que eu percebi. Outra coisa que as pessoas falam, Leda, que é muito interessante, é sobre a dança das cadeiras. Muita pouca gente entende isso. Leda, você está no mundo corporativo há pelo menos 40 anos, não é isso? Ou mais? Você já trabalhou em jornais, você já trabalhou em revistas, você já trabalhou em muitos lugares, não é isso? Já, trabalhei em Como jornal, é que a pessoa revista, pouco tempo. O meu maior tempo eu trabalhei na TV. Na TV? Eu comecei em jornal, fui para revista e fui para TV. Ou seja, você teve contato com cameraman, caboman, roteirista, diretor... A vida inteira, praticamente. Beleza. 40 anos no mínimo. É isso aí. Vamos lá, você sabe disso. Como que as pessoas são contratadas? Quando a empresa é grande, as pessoas são contratadas pelo currículo dela. Ela chega lá, apresenta o currículo. Ah, você sabe ser um câmera? Não, sei, eu trabalhei aqui, ali. Legal, você é um câmera bacana, show de bola, beleza. Agora, quando ele começa a trabalhar, ele não é mandado embora pelas competências que ele tem. Ele é mandado embora pelos comportamentos que ele tem. No mundo corporativo... Pelas incompetências que ele tem. Ou seja, o cara pode ser um cameraman absurdamente bom, só que ele bebe, só que ele chega atrasado, só que ele é assediador, ele mexe com as meninas. Ou seja, ele pode ter, tecnicamente, todas as competências para ocupar aquele cargo, mas o comportamento dele não é bom. E isso acontece em todo lugar. Eu vi isso aqui agora. Quando as pessoas dizem assim, não, mas ele queria colocar alguém de confiança. É óbvio. Se numa empresa, se você tem 2 faxineiras para trabalhar na sua casa, uma tem um baita de um currículo, mas ninguém conhece ela, a outra tem um currículo mais ou menos, mas foi a sua nora que indicou. Você vai escolher quem? É óbvio. É óbvio. Você vai escolher aquela que às vezes tem menos competência, mas você confia. Se você vai sempre contratar uma pessoa que você confia. Mesmo que lá na frente ela te traia. Aí é outra discussão. Mas naquele momento que você vai contratar, você E essa coisa do cargo de confiança também é real. Porque você não vai botar um inimigo, né, no lugar que vai ficar convivendo com você. Só se for muito maluco, né? Muito maluco. E o Brasil é uma grande empresa. Quer dizer também que você tenha que botar uma pessoa que você vai mandar nela, entendeu? Não é isso que eu estou falando. Exato. É uma pessoa que você confia. Confia. É lógico. Por quê? Porque às vezes você vai compartilhar estratégias, você vai compartilhar coisas que você vai utilizar muitas vezes lá na frente. Aconteceu isso comigo, Leda. Eu tinha uma pessoa de muita confiança. E aí o que ela fez? Quando ela saiu da minha empresa, ela levou todos os meus projetos incubados para outra empresa e lançou tudo em 1 ano. Olha que loucura. E aí eu percebi que essa pessoa não era de tão confiança assim. Olha que interessante isso. Agora, mas depois que você levou o tombo, né? Exatamente, depois que eu levei o tombo. Então, quando a gente fala de política, existe política e politicagem. Existe uma grande diferença entre política e politicagem. Existe uma máxima que a democracia é o modelo mais tosco para você gerenciar um país. Mais uma vez, a democracia é o modelo mais tosco para você gerenciar um país. Por quê? Porque você tem que agradar a todos, você tem que ouvir a todos, você tem um congresso que representa nichos, um é mais da bancada ruralista, o outro é mais da bancada dos operários, o outro é dos evangélicos, o outro é dos ateus. E aí você tem que gerenciar todo esse pandemônio para gerenciar uma empresa chamada Brasil. Ou seja, a democracia é o modelo mais tosco que existe para você gerenciar um país. Só que é o melhor que existe na atualidade. É o melhor que existe. Não tem outro melhor mesmo. Não tem outro melhor. Então, quando alguém ganha, a gente tem que tomar a ideia que é o seguinte. Quando você vota num presidente, você tem que votar também nos deputados com muita sabedoria, nos senadores com muita sabedoria, porque eles vão governar esse país junto. É muito óbvio isso. Aí o que você faz? Existem as colocações. Isso que o Moro... por isso que eu falo que foi uma briga de ideais. Eu não acho o Moro, de repente, um cara hiper mega pilantra. Cachorro grande. É uma briga de ideais, porque assim, esse acredita na técnica 100%. Esse é político e acredita que você tem que fazer política. Porque existe uma diferença entre política e politicagem. O que é politicagem? É eu colocar a galera, por exemplo, do centrão, ou seja, a galera
que vai governar comigo em postos para roubar. Então, para dilapidar o patrimônio público. Então, eu ponho lá sabendo que esse cara vai roubar. Agora, na política, eu tenho que distribuir o poder, porque você não vai governar sozinho. Existem nichos de pessoas ali, com os deputados, que falam assim, eu defendo as mulheres negras e pobres. Cara, você vai ter que dar ouvido para essa gente. Você vai ter que dar lá uma secretaria, você vai ter que dar alguma coisa. Não para roubar, mas para ela ter voz. Por isso que